Como andam os seus conhecimentos sobre a história da industrialização e da urbanização brasileira? Como você se sairia se tivesse que enfrentar uma questão que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Em sua complexa trajetória ao longo do tempo, a construção da cidadania no Brasil encontrou obstáculos desde os primórdios da colonização. Em uma sociedade patriarcal e ruralizada ao extremo, dizia-se que, até meados do século passado, a lei não ultrapassava a porteira das fazendas. Esse cenário começou a se alterar a partir dos anos 30, 40 do século passado, quando se conjugaram as transformações na base econômica e na configuração demográfica da população brasileira, que nitidamente se refletiram no quadro político do país. Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue o próximo item a respeito de aspectos diversos da história brasileira. Até meados do século XX, a população brasileira era majoritariamente rural. Foi a partir da Era Vargas e sob o impacto da Segunda Guerra Mundial que o país efetivamente se industrializou e passou a experimentar rápido processo de urbanização. Essa afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você acha? Dá uma pausa, leia com calma. Vai lá que eu espero. Já decidiu? Posso mostrar o gabarito? Então vamos lá. Está certíssima. Para responder essa questão, o candidato tem que usar a velha técnica do Jack, o estripador. Cortar a questão em pedaços e avaliá-la individualmente. Caso contrário, corre o risco de errar sabendo o assunto, se empolgando com sua erudição em geografia. Todos nós que gostamos e estudamos geografia sabemos que o Brasil somente se tornaria majoritariamente urbano entre 1960 e 1970. Em outras palavras, em algum momento entre os dois censos, pois no primeiro o Brasil era majoritariamente rural e no segundo ele já era majoritariamente urbano. Esse conhecimento é válido e não inviabiliza a assertividade da afirmativa, desde que você não se empolgue com o seu conhecimento geográfico e faça uma leitura global. Vamos por parte? Primeira parte. Até meados do século XX, a população brasileira era majoritariamente rural. Essa parte está certa? Sim, está. Poderíamos dizer, até a década de 1950, a população brasileira era majoritariamente rural. O significado seria o mesmo e continuaria certo. Pois, como sabemos a partir de nossos dotes geográficos, seria entre 1960 e 1970 que o Brasil deixaria de ser majoritariamente rural. Vamos agora à segunda parte. Foi a partir da Era Vargas e sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial que o país efetivamente se industrializou e passou a experimentar rápido processo de urbanização. Há algum erro nessa afirmativa? Também não. Sabemos que o processo de urbanização brasileiro é lento, mas constante. Se fôssemos procurar origens, poderíamos recuar até meados do século XVIII, no período da mineração. Durante o Império, tivemos mais um pequeno impulso, principalmente após a Tarifa Alves Branco de 1844 e a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Claro que esse processo foi bem tímido, com destaque para os empreendimentos do Barão de Mauá. Foi um voo de galinha, mas indiscutível que o processo, embora lento, foi contínuo. Na Primeira República, podemos lembrar do fracassado Plano de Rui Barbosa, aquilo que ficou conhecido como política do encilhamento. O plano trouxe uma década de crise, mas não podemos afirmar que não houve surgimento de indústrias nesse período. A Primeira Guerra traz mais uma oportunidade para o Brasil vivenciar crescimento industrial, mas aquém das possibilidades que a demanda oferecia. Agora, conforme o item afirma, seria a partir da década de 1930, com a chegada de Vargas ao poder, que esse processo passaria por uma aceleração. O Estado toma para si a responsabilidade de fomentar de forma sistemática a industrialização, criando condições para o desenvolvimento industrial. E o processo de industrialização caminhava em paralelo com o de urbanização, que continuou crescendo até superar, durante a década de 1960, a população rural brasileira. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.